Vamos lá. Adentra ao campo, Eribaldo Maia. Eribaldo, tudo bom? Aqui, ó. Tá fechado. Fechado seu microfone. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos, todas, todes e pessoas que sofreram ontem com o jogo do Brasil. Ó, a gente vai acompanhar, tô já no canal ali, acompanhando aqui o canal da TV Justiça. Deixa eu ver aqui. Estão vendo? Tá aí. Não está transmitindo ainda, tá? O que está transmitido é algo gravado, está aparecendo ali ao vivo, mas ainda é algo gravado. Ficamos aqui esperando. Na hora que começar, a gente para o nosso diálogo aqui, ou se vai ter um esquenta deles lá, a gente vai esquentando aqui. Então, antes de falar de ontem, do julgamento, vamos falar do evento. Ontem teve 3 eventos magnos aqui no país, né? Teve o julgamento, teve a ata do Copom e teve o 4-1, camarada. Teve o 4-1. Quero registrar, eu não quero dizer que eu avisei nem nada, mas quero registrar aqui que alguém dessa dupla apostou no Brasil e alguém na Argentina. E aí foi 4-1. Dorival, eu falei mais cedo, sabe, Eribaldo? Eu tenho uma alegria tão grande como São Paulino, que sou sofredor. Eu fiquei muito feliz quando o Dorival saiu do São Paulo para ir para a seleção. Achei que foi maravilhoso para o meu time a saída dele. Esse cara é muito ruim. E aí tá aqui, ó. O Jones ontem às 10 da noite, intervalo no jogo. Eribaldo mandou um áudio revoltado no grupo, dizendo que não tem nem mais alegria no futebol para o brasileiro se alienar um pouco na paz. Até o futebol está em crise. Fala desse jogo de ontem, Eribaldo. Olha, quando eu comecei a me entender de esquerda na vida, tinha aquela coisa, porque o futebol é o ópio do povo. Aí eu fico me perguntando, cadê o ópio do povo? Mentiram para mim. Cadê o ópio? Eu tô esperando o ópio do povo. Mentiram para mim. Pô, eu sempre acompanhei a seleção, adoro acompanhar a seleção. Eu tenho um 13 tatuado por causa de Zagallo. E é triste ver a seleção desse jeito. Eu não consigo, Mauro, julgar os jogadores de tão ruim que é o trabalho de Dorival. Uhum. Tem jogadores ali que eu questiono, assim, que beleza, não sei se eu chamaria se eu tivesse ali. Mas, assim, eu não consigo questionar o jogador porque o time não tem nem um trabalho, assim, um mínimo tático, assim. A Argentina foi um passeio, parecia um time profissional contra um time amador. Uhum. De tão mal treinado, assim. Então, você pega, por exemplo, o meio-campo do Brasil só com o André e Joeliton, pô. Aí o pessoal, André e Joeliton foi muito mal. Só que 2 meio-campo contra 5 da Argentina. Pois é. A Argentina engoliu o meio-campo do Brasil. Enfim, aí eu acho que é muito difícil você julgar jogador. A galera fica, porque os jogadores são ruins. Aí entra aquela coisa do Neymar hipotético. Porque se Neymar tivesse, era diferente. Se Neymar tivesse, seria igual, pô. Se Pelé tivesse, talvez fosse um pouquinho diferente, pô. Mas eu mandei no meu grupo aqui que se o Neymar tivesse, seria diferente. Provavelmente seria 5 ou 6-1 e o Neymar ainda teria sido expulso, entendeu? É isso, assim. Hoje em dia, no futebol de hoje, sem um mínimo de trabalho tático, não tem jeito, não tem condições. Era um time contra um ajuntamento, realmente foi. Contra um ajuntamento. Muito, né? Aquela coisa, nossa. O último gol, inclusive, de um jogador interessante, que é o Simeone, filho do Simeone, que foi um grande jogador também da Argentina, e hoje é técnico do Atlético de Madrid. E os filhos dele. Técnico e ídolo, né? O cara é glorificado ídolo lá, no Atlético de Madrid. Ídolo, né? Um técnico que é ídolo, né? Tipo, sei lá, Tele Santana no São Paulo, no passado. E aí o filho dele joga lá. Mas o menino é bom. O último gol que ele fez foi um gol de craque. Ele meteu a bola num lugar ali. E engraçado que ele saiu atrás do jogador brasileiro. Não sei qual era o jogador brasileiro que estava correndo ali. Ou era o Arana. Tava assim, tipo uns 2 metros atrás e chegou na frente dele para dar o chute. Um negócio impressionante. Realmente, muito ruim, efetivamente. É isso aí. Bom, eu queria te ouvir muito. Escrevi um fio lá no Twitter, falei aqui mais cedo, sobre a questão do julgamento.
E, claro, importante, porque precisa botar os caras na cadeia e tal, mas que não tem surpresa, né? Não tem surpresa. Fica essa coisa. Né? Tem uma coisa que eu queria te ouvir, você, como nosso filósofo, e um filósofo do universo da cultura, inclusive com um pé no universo da cultura muito forte, Evaldo, sobre esse tema da sociedade do espetáculo, né? Todo mundo já sabe que eles vão ser condenados. Todo mundo já sabe que a denúncia vai ser aceita hoje. Todo mundo já sabia que quando eu estou dizendo todo mundo, é quem está no. Né, não necessariamente as pessoas que não estão atentas, mas nós que estamos atentos. Gente, todo mundo já sabia que as preliminares iam ser todas rejeitadas. Não tem segredo nenhum. A única dúvida é hoje se o Mauro Cid vai ser denunciado ou não, não deve ser, e qual vai ser o tamanho da pena de cada um. Todos vão ser condenados. Só isso. Então, assim, mas tem uma coisa, né? Todos os canais transmitem, a gente, inclusive, embarcou nessa onda, porque é uma onda tão. É um tsunami, né? Não dá para ficar fora. Né? Ou melhor, se fosse tsunami seria bom, mas é uma onda, tem que surfar nessa onda, senão você fica muito fora. Mas é assim, e aí aquela coisa, né? Olha o Bolsonaro, olhou feio para o Alexandre de Moraes, né? O advogado, fica aquela coisa bem novelesca mesmo, e enquanto isso, a boiada da ata do Copom vai passando, né? Então, queria um pouco teu olhar para essa questão aí do julgamento no âmbito da sociedade do espetáculo. Inclusive, pelo menos os autores que eu trabalhei até hoje academicamente, eles sempre transitam entre o universo da crítica cultural, ou pelo menos da filosofia com o pé na crítica cultural, e a teoria da justiça, né? Por exemplo, meu mestrado foi sobre um autor da teoria da justiça, né? Que é o Axel Honneth. E pelo menos a obra de Hegel que eu tenho mais familiaridade, né, que eu mais estudei, por ser central também no meu mestrado, foi a filosofia do direito, né? E isso para estudar a subjetividade e o sofrimento humano. É uma coisa maluca, mas é isso, né? Eu acho que tem um elemento que é, dentro dessa etapa neoliberal, aquilo que se caracterizou como espetáculo, né? Tu colocou no teu fio do Twitter, muito bem colocado, ela transborda para todos os aspectos da vida. Então, meio que tudo vai ganhando esse ar quase que teatral, né? Então, sabe quando a gente lê alguns livros de Kafka? Kafka falava muito sobre o judiciário, né? Não só no processo. Quem lê o processo sabe como essa coisa meio hermética do judiciário, da linguagem, etc., aparece de maneira muito, muito bem colocada. Mas tem um conto dele que uma pessoa vai entrar num salão onde é a justiça, no conto, né? E o segurança diz assim, você pode entrar, mas não agora. E aí toda vez que a pessoa vai entrar, ele diz, você pode entrar, mas não agora. E cria-se esse caráter, e vai se criando um caráter meio farsesco do processo de fazer justiça, que não necessariamente significa que aquilo é desimportante, mas tampouco significa que aquilo realiza algo digno do nome de justiça. Então, é óbvio e evidente que as condenações golpistas são importantes, mas tampouco elas significam que isso pode produzir algo que a gente possa chamar de justiça. E aí tem um elemento que é importante nesse processo, que é, se a gente está num mundo que transforma tudo em espetáculo e tudo vai se tornando esse ato performático, isso significa que não necessariamente o sentido de justiça, que é esse ato de você transformar a sociedade até num sentido moral através do processo jurídico, vai ser possível porque, de fato, nada que produziu aquilo ali vai ser capaz de lidar com aquilo ali que foi produzido. Então, por exemplo, o judiciário condena os golpistas, mas o próprio judiciário brasileiro, inclusive a própria Suprema Corte, colaborou com a ascensão e com a colocação de forças de extrema-direita no cenário político brasileiro. E não só isso. As forças políticas e econômicas que dão sustentação ou produzem um solo da qual a extrema-direita surge enquanto força política, que é justamente essa sociedade neoliberalizada, onde você tem uma insatisfação social muito grande e válida com o sistema político e judiciário.
e com as instituições do Estado Democrático de Direito burguês, o próprio judiciário participa da insatisfação, do reforço dessa insatisfação popular contra um sistema político que ele pretensamente tenta proteger. Sim. Então você fica como uma espécie de roda onde tudo que está acontecendo ali, ainda que importante, e ainda que, é claro, entre não condenar e condenar, é óbvio que não é a mesma coisa, não tem os mesmos efeitos, mas, essencialmente, do ponto de vista estrutural, é tudo uma grande performance teatral, que não toca nos elementos necessários para se começar a fazer justiça. Não, é muito, acho muito, eu até selecionei mais cedo, ele um pouco porque tudo está controlado do ponto de vista da imagem, tá? Só pode entrar lá o fotógrafo do STF. Então não tem lá fotógrafo dos veículos de comunicação. É claro que se os fotógrafos de veículos de comunicação eles entrassem, eles também estariam impondo, apresentando uma visão editada daquele espetáculo ali. Mas no caso, a própria cúpula do Poder Judiciário, do STF, que está controlando qual é a imagem, né, a edição, né, é só ver. Gente, pode parecer que isso é aleatório. Não é. Você olha a imagem do presidente Lula, eu que sou jornalista, é um horror. Por que é um horror? Porque toda a imagem que sai do presidente Lula, que é a imagem do fotógrafo oficial, que ele é muito competente, por sinal, o Stucker, o Stuquinha, como a gente conhece aqui, ela é absolutamente controlada. Não tem uma foto do Lula fazendo cara feia. Não tem uma foto do Lula numa situação que ele esteja sério, inclusive. Só tem foto do Lula sorrindo, fazendo assim, né? Só tem foto, é tudo editado porque ele está projetando uma imagem que apresenta um Lula para a sociedade. Então você tem que recorrer aos fotógrafos dos veículos de comunicação que, por sua vez, também apresentam um Lula editado para a sociedade. Então, ontem, a imagem editada do julgamento é a imagem editada do STF. E aí é muito interessante, porque a imagem que o fotógrafo apresenta... não é isso aqui não. A imagem que o fotógrafo apresenta é de homens circunspectos, sérios, né, homens que estão impondo, estão dispensando justiça ao país do alto da sua seriedade, sapiência, né? Então, assim, tudo isso, né? É todo mundo um cara sério nas fotos, todo mundo não tem uma foto do momento que o cara tá pondo no ouvido, né? Não, essas são as fotos que nos são apresentadas. E aí é interessante, inclusive, ver que o vídeo também, a mesma coisa, o vídeo também. Então, ele inclusive, dispensa para nós, ele apresenta para nós algumas fotos do Jair Bolsonaro, né? Aqui, a volta à cena. Opa, desculpa, são as fotos lá de cima. Que é as fotos do único personagem inesperado na cena ontem, né? O único personagem inesperado foi o Jair Bolsonaro, mas também um Jair Bolsonaro sério, né? O Jair Bolsonaro circunspecto, e isso está tanto nas fotos quanto nos vídeos. Muito interessante como a edição de imagem ela é harmônica com a projeção que se quer fazer, né? Exatamente. Até porque uma das características desse momento espetacular, no pior sentido do termo, da sociedade, né? No sentido de uma sociedade do espetáculo, é que a imagem vale mais do que os fatos, né? Então, a imagem consegue articular muito mais do que os fatos. A imagem cria valor, a imagem cria performance, a imagem cria horizontes políticos. Isso acontece em tudo. Então, por exemplo, uma imagem pode ganhar uma eleição, pode tornar um candidato forte, uma imagem ou um vídeo, pode tornar um candidato forte, pode tornar um candidato fraco, pode tornar alguém mais
pode alavancar uma história, como, por exemplo, aquela foto de Trump depois de levar um tiro de raspão com um punho cerrado. Aquilo fortaleceu a imagem dele como uma pessoa forte, né? Como uma pessoa que vai brigar contra os seus inimigos. E ninguém quer eleger uma pessoa que não tem força para brigar por você. Né? Ninguém quer isso. Né? Por outro lado, você tem, por exemplo, essa tentativa de Bolsonaro ir ao plenário, né? E ele estava ali com o celular, eu vi gente falando assim, estava no WhatsApp espalhando fake news. Não, ele estava no Twitter esculhambando o STF. Você entrar no tweet dele e ver lá na hora que ele estava postando, era a hora do julgamento. Então, ele estava postando contra a corte no Twitter. E isso faz parte do espetáculo. Uhum. Isso faz parte desse elemento e também faz parte também de uma espécie de simulacro de combate. Tanto o Bolsonaro está simulando, né, está entrando no jogo desse simulacro de que ele está combatendo porque ele é um cara antissistema, né? Porque parte do discurso da extrema-direita é esse discurso de antissistema, né? Quando é um antissistema reacionário, né? E muito pouco antissistema por isso. Né? Mas para manter essa aparência, o que é que ele faz? Vai no STF, se coloca como corajoso, como um cara que está enfrentando Alexandre de Moraes, principalmente, né? Que é a figura ali que tem maior antagonismo com ele. E que, a partir disso, ele tá lá e tá tweetando e mostrando que ele tá ali para encarar. Tanto que, por exemplo, o Estadão, né, um colunista do Estadão, bolsonarista, ele fez uma matéria, uma coluna vergonhosa. Se tiveram a oportunidade de ler essa coluna, é algo vergonhoso. Essa aí, assim, né? A gente mostrei mais cedo. Tá aí o título. Exatamente. E comparar a atitude de Bolsonaro com a atitude de Dilma. Assim, não há comparação, você já falou aqui hoje sobre isso. Não há comparação. Você pode ter mil diferenças com Dilma, política, etc. Mas não é possível comparar a atitude de Dilma com a atitude de Bolsonaro. A atitude de Dilma está num nível de coragem e de enfrentamento que é incomparável à covardia de Bolsonaro. O cara tem todo o direito de defesa, está aí se defendendo, não foi torturado, está bem, está vivo, como diriam as avós, está gordinho, está bem, está corado, ou seja, tá excelente. Então, esse simulacro de combate também tá do lado do STF e de parte desse mal chamado campo progressista, que coloca esse momento do julgamento, ou esse julgamento, o início desse julgamento, como o ápice do combate da democracia versus a extrema-direita. Quando o ápice do combate da democracia versus a extrema-direita, e nem no sentido de vamos fazer uma revolução socialista, não, de uma democracia minimamente efetiva, passa por um combate e enfrentamento às forças que possibilitam que a extrema-direita exista. Como, por exemplo, você comentou aqui hoje, o Copom, que já anunciou mais uma alta na taxa de juros, que é uma política, inclusive indicando que a economia brasileira precisa desacelerar no alinhamento, enfim, aí podemos chamar como quiser, né? O camarada Breno vai chamar de híbrida, Jones vai dizer que é totalmente neoliberal, mas um alinhamento do governo, uma tendência do governo a políticas neoliberais, que são políticas que alimentam, reforçam e nutrem a extrema-direita. Então, esse simulacro de combate, que não toca em nada de fundamental, faz com que a gente finja que os problemas estão sendo minimamente resolvidos, quando os problemas tão longe de ser resolvidos, e o pior, eles podem se complexificar. Porque, por exemplo, saindo Bolsonaro de cena, como a tendência é sair com esse julgamento, porque, como você falou, a tendência é que se aceite as denúncias, e a tendência é que haja uma condenação, haja vista a dosimetria da pena. Sim. Né, que vai ser o elemento decisivo do julgamento. Mas haja visto isso, vai haver uma condenação. Havendo a condenação, um Tarcísio, para uma mídia liberal burguesa hegemônica, tá suave, tá tranquilo. Ele é um cara que senta na mesa, come de garfo e faca, não xinga um coleguinha abertamente, não vai ficar gritando, atacando os direitos humanos à torta e à direita. Então, assim,
Percebe como a coisa vai continuar, só que no outro nível de complexidade, porque a gente produz um verdadeiro combate a essas forças da extrema-direita e a gente produz justamente esse simulacro de combate. Mais uma vez, isso não significa que entre não ter pena, isso tanto faz. Não é isso. Não tanto faz, não. Tem que ser punido, é importante, é fundamental. Mas também não pode tomar esse julgamento como se fosse o ápice do enfrentamento. Só deixar um recado aqui que eu vi que Croezinha está aqui na live, chegou na live aqui. Dizer que Croezinha está fazendo um trabalho maravilhoso de obrigar os comunistas a serem amiguinhos, ou pelo menos coleguinhas. Trabalho fundamental que, a partir do constrangimento, eu acho que você tem que constranger mais as pessoas a se tornarem coleguinhas. A Croezinha, estão perguntando se ela é da UP, é isso? Aí eu não sei. Não sei. Bom, mas eu só quero dizer o seguinte, tô conversando já faz alguns dias com a turma da UP pro Leonardo Péricles vir aqui, tá? A Croelzinha tá dizendo, eu sou da UP, então, Croelzinha, tô conversando já há alguns dias, mandei mensagem para ele, agora encontrei com a pessoa que faz assessoria direto, cuida da agenda dele, para semana que vem, se tudo der certo, tá? O Leonardo Péricles vir aqui, tô querendo bastante ouvi-lo, não conheço o Leonardo Péricles, vai ser uma entrevista, bastante, alguém já tá sacaneando aqui, Croezinha, já estão chamando você de Cruelzinha, Croezinha. Legal, muito bem, muito legal. Tá, tem muita gente que pede pro Leonardo Péricles vir desde que começou o canal, né? E tô atrás dele para ver se ele vem assim que ele puder, tá bom? Então tá aí. Deixa eu só botar na tela. Eu fui colocando imagens. Enquanto for colocando imagem e a gente continuar falando, tá, gente? É porque não começou. Tá? São as imagens de ontem, são as imagens lá da TV Senado, até vamos ver o que estão falando dela. Procurador-Geral da República para o oferecimento dessa denúncia. Só que esses elementos probatórios, eles foram colhidos sem o contraditório e sem... Então pronto, tá aí. São as jornalistas lá da TV Justiça. Então, na hora que começar, que estiver mostrando imagens de ontem e tal, eu ponho na tela enquanto a gente estiver conversando, e claro, a gente para de falar na hora que for começar. O Flávio falando, e o pessoal da Soberana, dá para chamar o Ian também? Sim, dá para chamar o Ian, já teve aqui o Henrique Matos, que é da Soberana, né? O Henrique, acho que é ou é o João Carvalho, um dos dois, da Soberana. O João, né? João Carvalho, que é da Soberana, já esteve aqui com a gente também. Logo mais, Croezinha no Manhã Brasil. Croezinha querida, tá aqui com a gente. Que bom. Humberto. Tá falando que é Humberto. Opa. Humberto, João. Tem gente dizendo que é Humberto, tem gente que dizendo que é o João. Humberto também. Os dois? Então, olha aí, pronto. Os dois João saiu. João já saiu. Estão dizendo que João saiu aqui. O João saiu. Nossa, pessoal, esse chat é muito bem informado. Muito informado, é isso. E aí o pessoal diz aqui sobre essa nossa conversa, aqui o Marcel dizendo, nunca imaginei ouvir um debate com base no Guy Debord, no noticiário de Nilson. Guy Debord fala isso, sobre o que nós estamos falando, no seu livro A Sociedade de Espetáculo, que é um livro que você já mencionou mais de uma vez nos seus programas, né? Eu já mencionei algumas vezes, hoje o debate veio aqui, Mauro levantou essa bola, eu acho que foi um insight... incrível para a gente pensar esse processo, né? E eu acho que tem um outro elemento que é um pouco de, se por um lado esse julgamento expressa uma espécie de quase que de um simulacro, né, desse combate da democracia contra a extrema-direita, por outro, essas forças progressistas que adotam as instituições e esse julgamento como ápice desse processo de se fazer justiça, esquece alguns elementos importantes. O primeiro que é uma das tendências que pelo menos alguns analistas colocam dessa crise da democracia, né, que é a nível mundial, não é só o Brasil que tem enfrentando esse crescimento da extrema-direita, é de que essa crise da governança capitalista
que produz mais exploração, mais ofensiva contra o direito dos trabalhadores, e uma gestão da economia cada vez mais pautada num estrangulamento do social em relação ao gasto destinado para o financismo e para os grandes capitalistas. Isso faz com que as pessoas, evidentemente, questionem a sociedade como um todo, o sistema, e queiram mudar, para usar a linguagem de Bolsonaro, né, queiram mudar tudo isso que está aí. Ou seja, se está tudo ruim e você quer mudar tudo isso que está aí, está certo você querer mudar tudo isso que está aí. E aí vem alguém da extrema-direita e diz, nós queremos mudar tudo isso que está aí. E fazem um questionamento, ainda que falso, a todo um sistema. Então, Bolsonaro, veja que ele governava num sentido de que sou eu contra as instituições que não me deixam governar. Então, ele sempre ia desse jeito. Enquanto a esquerda, para se contrapor, a esquerda desse campo progressista, para se contrapor a esse bolsonarismo, fazia o quê? Nós temos que defender e fortalecer as instituições. Que instituições? Instituições essas que, historicamente, votam contra o trabalhador. Basta ver Câmara, Senado, o próprio STF julga contra o povo trabalhador muitas vezes. E aí você termina aparecendo como aquele que defende uma ordem que piora a vida das pessoas. E, por óbvio, as pessoas não vão simplesmente aceitar que as coisas fiquem piorando de alguma forma e vão tentar encontrar alguém ou algo, alguma força que tente dar vazão a essa insatisfação. Fala, Mauro. Eri, vamos lá, começou.